Eita, Brasil, olha só o que aconteceu. A Sheila caiu em prantos porque ela lembrou de uma situação dela da infância. E aí, nessa hora que ela estava ali na casa do patrão, bem no quarto, ela começou a contar, gente, sobre a vida dela. E ó, até eu me emocionei. Ela começou a chorar muito, copiosamente, descontroladamente, por conta dessa situação. E envolve justamente a família dela e a vida dela na infância. Eu pra caralho, que eu queria minha família unida e tal, mas não dava, né? A violência era... sempre acontecia, briga demais, briga, 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 briga. Todo dia era briga, todo dia era briga. Aí vocês têm que entender por que eu não gosto de brigar. Gente, olha aí esse momento da Sheila. Ela chegou a tampar até o rosto, né? Ali com a toalhinha, para não transparecer e de repente não ficar correndo a lágrima com todo mundo ali olhando. Acho que ela ficou envergonhada, mas ela citou uma situação dela que realmente, gente, mexeu muito com ela. E mostra o porquê dela realmente não gritar, não brigar ali dentro. Isso, inclusive, é uma coisa que o Dudu Camargo tinha falado, né, para ela, que ela não criava os embates, que ela não brigava. E na hora ela não falou nada, ficou quieta. Mas hoje ela veio revelar o porquê ali nesse momento na casa do patrão, que deixou vir à tona a vida dela aqui de fora. Ela deixou claro ali que tem alguma coisa muito grave que mexeu com ela e que a família dela não tinha como ficar junta. E foi um sofrimento que ela passou e que ela guardou dentro dela, né, gente, a vida toda. Enquanto isso, nos comentários do post, o pessoal tá vindo trazer muito apoio, muita força. Fizeram ali algumas imagens dela, como essa aí, ó, aonde ela aparece como rainha, toda trabalhada no vermelho, Brasil. E na realidade, gente, quando a gente tem algum trauma, alguma coisa muito forte assim, a gente acaba tendo que ir por outros caminhos. No caso da Sheila, eu já citei aqui que ela é muito criativa, falei diversos momentos que ela trouxe isso para o programa, né? Esse lado dela, enquanto o outro grupo lá, eles espizinham, tentam causar um milhão das pessoas, de certa forma ali, ela sempre traz algo voltado para a criatividade. Pode dar ruim, que nem aconteceu com o Vivão, que a produção se meteu, mandou ela devolver as coisas dele? Pode. Mas se tem uma coisa que não falta na Sheila é criatividade. Inclusive, gente, hoje, no vídeo meu que eu fiz mais cedo, alguém foi lá e comentou bem assim: ah, que bom que hoje você não falou mal da Sheila. Aí eu vou deixar aqui uma resposta para essa pessoa. Gente, eu não fico vindo aqui só para falar mal da Sheila, não. É porque talvez a pessoa não assiste todos os vídeos. Mas tem vários vídeos que eu falo os pontos bons, que faço elogios para Sheila e para outros, poucos para outros, porque muita pouca gente ali dentro merece elogio. Mas eu também trago o comentário do reality sobre coisas ruins que as pessoas fazem. E não vai ter por que eu ficar poupando a Sheila. Eu vou falar mal, vou falar bem, depende de como ela estiver agindo no dia e se eu concordar ou não. Mas eu vou sempre tentar trazer a verdade do que aconteceu lá dentro. Por exemplo, uma coisa que eu acho que pode ter influenciado muito nesse choro da Sheila aí de hoje, que ela tá com esse sentimento, foi uma coisa que aconteceu de noite, porque eu até comentei que ela passou mal. Já falei isso no vídeo anterior também, que ela passou mal, foi pedir atendimento, aí voltou, disse que não era nada, mandaram ela guardar até de manhã, que ela estava bem, que foi que, não, que ela ia ficar bem, que foi por algo que ela comeu. E na hora que ela estava comendo, ela estava com o Jackson sentado bem na frente dela, voltaram no assunto sobre a história de, ai, não quero nem ouvir sua voz. O Jackson falou isso, só que foi sobre a Nathalie. E ela talvez desprendeu novamente esse sentimento nela, que ela já tinha ouvido o Jackson falar isso dela e ouviu novamente ele falar, e aí ela teve um treco ali. Tanto que ela falou, gente, essa questão minha aqui com a pressão e tal, às vezes é emocional, não é por nada que eu comi, não. Porém, o que que eles tinham reparado? Que na comida estava com muito sal, justamente naquela refeição que eles estavam fazendo ali. E aí o pessoal começou, ah, fizeram de propósito, o Vivão salgou a comida e tal, porque sabia que Sheila não pode comer coisa salgada e tal. E aí, ó, porque sabe que Vivão cozinha bem, mas não ia ter como ele errar de mão tanto assim, que foi de propósito, que ele salgou a comida de propósito. Vou te falar, não achei esse tal momento que as pessoas estão criticando, dizendo que foi o Vivão que fez de propósito, não. Às vezes até eu, gente, estou acostumada a cozinhar até de panelaço, viu? Muita coisa. E às vezes a gente erra um pouquinho na mão. Eu diversas vezes erro, não diversas vezes, mas vira e mexe eu erro. E boto ali uma comida com um pouquinho mais de sal e tá tudo certo. Então não acho que ele fez de propósito, até que se prove o contrário, né, gente?
Se alguém viu esse momento, tem algum canal, tem o vídeo específico, comenta aqui nos comentários o nome do canal e tudo para eu poder ir lá ver. Por quê? Mas tem que ser que a pessoa bote o pedacinho do vídeo que nem eu faço, porque se só fala por cima da imagem parada, que nem, por exemplo, agora, eu posso estar contando uma coisa, como muitos canais fazem, que não é o meu caso, tá? Mas muitos canais deixam a imagem parada, contam uma história que não aconteceu. Aqui tudo que eu falo, os meus seguidores aqui sabem que eu boto um pedacinho do vídeo, ou são coisas que realmente aconteceram, porque eu boto minha cara aqui para contar a história para vocês, e não é história inventada, é a história que eu vi, né, dentro do reality show. Aí, o que que acontece? A tal conversa foi esse momento aqui, ó, que a Sheila tava na mesa, tinham acabado ali de comer, estavam comendo e tal. Aí tá, vocês podem ver o Jackson, Mari, o JP tá ali de costas. A Sheila tava de frente para o Jackson e foi nesse momento dessa conversa, até que a Sheila ainda falou para ele que acha que ele nem sai, que mesmo que ele vá até com a Nathalie, que a Nathalie sai para ele, né? Então ela tava ali conversando de boa com ele e depois começou a passar mal. Agora, gente, mais um momento aqui da Sheila. Nessa hora, eu fui procurar onde estavam as pessoas, tá? Porque eu não vi ninguém dar um abraço nela, falar nada, mas a Sheila estava conversando com o público. Igual ela faz várias vezes na casa, ela conta alguma coisa, conversa com, né, com a gente que está aqui fora. Então, nessa hora, teve um outro momento também que me chamou muita atenção. A brigar sempre. Eu aprendi a bater boca, aprendi a ser desaforada. E graças a Deus eu fui me tratando e desaprendi tudo isso. Eu não queria voltar a isso. Forte, né, gente? Muito forte esse momento aí da Sheila. E ela mostrando isso para o público também é uma coisa boa, porque muitas pessoas já são apegadas a Sheila, já gostam dela, pelo jeito dela feliz, pelo jeito dela sempre animado e tal, e de criar confusões ali na casa. E eu acho que esse outro lado que ela está mostrando agora, falando um pouco da infância, trazendo isso, mesmo que ela esteja ali chorando, porque é uma coisa que fica, né, gente? Quando você sofre certas coisas, você leva isso com você para sempre, você não simplesmente esquece. Pode estar ali apagado, adormecido, mas uma hora que aconteça algo que nem aconteceu, vai vir à tona e você não vai conseguir controlar as lágrimas como a Sheila não conseguiu. E detalhe, tinha uma pessoa no comentário falando que ela estava se fazendo, tá? Personagem tá chorando porque sabe que vai pra reta, tá com medo que algumas torcidas se juntem. Eu vi uma pessoa falando: tá com medo que as torcidas se juntem contra ela. Gente, eu acho que ela até pode estar mesmo, mas independente, pode juntar quantas torcidas forem que não tiram a Sheila, porque não tem nem número para isso, né, Brasil? E aí, uma das coisas que ela falou também, durante esse momento aí que ela estava ali conversando sozinha, né, é que ela tem muito medo de machucar as pessoas e que ela aprendeu essas coisas na infância dela, que era um lar complicado, né, que ela, quando criança, via certas coisas acontecendo e não tinha o que ela fazer, porque ela era uma criança, e que isso veio crescendo nela e transformou ela num certo tipo de pessoa, briguenta e tal, mas que com o passar do tempo isso foi mudando, né? Gente, foi muito forte esse relato da Sheila, tá? Muito forte mesmo, e ela falando: tenho medo de machucar as pessoas assim como eu fui machucada, tenho muito medo mesmo. Então, para quem não acompanhou, para quem não tem o Disney Plus, é o que eu falo, vocês estão perdendo, gente. Porque tem diversos momentos no programa muito bons. Para quem está assistindo ao vivo lá o 24 horas deles, tá conseguindo ver as nuances não só da Sheila, mas de diversas outras pessoas. Então, por isso que às vezes eu trago aqui no canal falando de uma outra pessoa, ou falando até mal mesmo da Sheila em alguma coisa que eu não concordei com ela, e o pessoal não entende, porque não tá acompanhando lá direto. E como eu vou sempre estar trazendo o conteúdo aqui, e como eu sempre estou trazendo e falando a verdade. Então, nesse momento, a Sheila me tocou. Com certeza, ela também deve ter mexido com muita gente que está assistindo e, principalmente, favoreceu o jogo dela, com certeza. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não favoreceu, mas ao mesmo tempo não acho que foi de propósito. Não acho que ela sentou ali na cama e pensou: agora eu vou chorar um montão de lamúria aqui pro povo ficar com pena de mim. Entendeu? Não acho que foi pensado de caso pensado, não. Mas eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui no comentário o que você achou desse momento aí de fragilidade da Sheila, viu? Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.